Hoje eu vou te contar quais são os 10 elementos da estética da alegria e como você pode incorporar todos eles na decoração da sua casa para deixá-la mais aconchegante e alegre. Oi, eu sou Lola Machado, sejam bem-vindos ao meu programa Um Quarto Decora. Aqui eu vou trazer um quarto de hora de conteúdo sobre arquitetura e decoração para vocês. Bom, eu sou muito curiosa e eu gosto de entender a coerência das coisas. Um assunto que despertou muito a minha curiosidade foi a paixão das pessoas por casas. Exatamente por conta dessa paixão que eu escolhi a arquitetura como profissão da minha vida. Mas a maioria das pessoas que eu conheço também amam esse assunto, mesmo sendo profissionais de outras áreas. Daí eu quis entender de onde vem essa ligação. Quando eu fui pesquisar, a resposta foi bem lógica. É que o homem tem uma ligação com a casa desde os ancestrais primitivos. A casa é como uma terceira pele nossa, né? A gente tem a nossa epiderme para proteger, a gente tem a roupa do corpo e tem o nosso abrigo, que serve como proteção contra os perigos do mundo externo. É por isso que a maioria das pessoas, independente de gênero, de crenças, de filosofias de vida, sentem essa conexão e gostam do assunto arquitetura. A nossa casa é como se fosse um templo particular. Ela é a extensão da nossa alma e é onde a gente expressa a nossa personalidade e estilo de vida justamente através do design. É onde a gente se reconecta com os nossos sentimentos e se isola do caos do mundo externo. Principalmente agora que a gente está passando por um momento diferente, um momento mais difícil que a gente nunca viveu antes. A casa está se tornando ainda mais protagonista das nossas vidas, então é muito importante que ela transmita um sentimento de alegria e sentimentos bons para quem está dentro dela. Só assim a gente vai conseguir driblar o ócio e a ansiedade e manter a saúde mental em dia. A felicidade e a alegria muitas vezes são confundidas, mas são sentimentos diferentes. A felicidade está mais ligada a um estado de bem-estar geral. E a alegria está mais ligada a momentos de euforia, a momentos e experiências de emoções intensas e positivas. Então, a alegria é um estado que pode ser acessado mais facilmente e é um sentimento mais simples. Mesmo que as coisas não estejam todas indo muito bem em todas as áreas da nossa vida, a gente consegue ter momentos alegres. Principalmente nesse momento delicado que a gente está vivendo agora da pandemia, que a gente não está se sentindo totalmente seguro, totalmente feliz, mas a gente consegue ter momentos alegres de qualquer forma. Tem alguns elementos que conseguem arrancar um sorriso do nosso rosto. A boa notícia é que a gente consegue levar a alegria para dentro da nossa casa, por mais simples que ela seja. Eu me interesso por esse assunto desde que eu fui assistente de pesquisa lá no Canadá, na época da faculdade. Era uma pesquisa justamente que englobava esse tema. E mais atualmente eu tenho estudado as pesquisas da designer Ingrid Fetterly e ela trouxe para o livro Joyful 10 elementos que tornam tangível o sentimento da alegria, mesmo sendo ele intangível. E eu vou apresentar agora esses 10 elementos para vocês. O primeiro elemento é a energia. E como que a gente vai trazer esse elemento totalmente abstrato e não palpável para dentro da decoração de uma casa? A gente consegue fazer isso através das cores. Mas calma lá, sua casa não precisa ser um arco-íris. Um dos elementos que eu vou falar mais tarde é a harmonia, então vamos com calma. Uns 20, 30 anos atrás, era moda na decoração a cor bege. Daí a casa ficava com aquela cara de pálido, que lembra doença, não é a nossa intenção, né? A intenção é a gente criar uma atmosfera mais leve e mais alegre. E a gente consegue fazer isso com umas cores mais clean, tons pastéis, que acalmam, promovem uma atmosfera mais tranquila para o teu ambiente. Por exemplo, tem um estilo que eu vou contar mais tarde sobre ele, porque ele também tem tudo a ver com esse assunto, que é o estilo Hygge. Ele é mais um estilo de vida do que um estilo de decoração. Mas a paleta de cores que as pessoas usam nesse estilo, que é muito comum lá nos países nórdicos, onde as pessoas estão acostumadas a ficar muito dentro de casa, porque tem pouco tempo de iluminação, pouco tempo de luz do sol, porque os dias são curtos, as noites são longas e lá é muito frio. Então elas precisam incorporar elementos em casa para elas se sentirem bem. E a paleta de cores que eles usam é muito legal, são cores que conversam melhor com o ambiente, são cores que deixam o ambiente mais aconchegante. E as cores que eles mais usam são as cores mais pastéis, cores mais clarinhas, um rosinha, um verdinho, um azul, mistura com cinza, cores mais sóbrias com um toquezinho de
alegria, né? Para não ficar nada muito exagerado. E o interessante é conseguir fazer uma composição entre essa paleta mais calma com alguns objetos de destaque com cores mais saturadas e mais vibrantes. Segundo elemento, a abundância. Aí é mais abstrato ainda, né? Mas a gente consegue trazer o senso de abundância quando a gente promove o senso de multiplicidade. Então, quando a gente coloca, por exemplo, várias plantas dentro de casa, quando a gente usa várias almofadas e quando a gente mistura várias experiências sensoriais também. Por exemplo, você pode colocar velas aromáticas espalhadas pela casa para aguçar o olfato. Você pode misturar cores e texturas para você aguçar a sua visão e também o seu tato. Na Casa Cor, que é uma das maiores mostras de arquitetura do Brasil, os arquitetos usam em todos os ambientes um som diferente também. Cada um deles tem sua playlist. Então é muito legal porque a música também traz essa alegria pro ambiente. Então agora na época da quarentena, melhor impossível você explorar todos esses sentidos e trazer essas experiências sensoriais para sua casa também. Terceiro elemento é a liberdade. Eu acho que isso é unânime, todo mundo ama ser livre, né? Ninguém gosta de ficar preso, tanto que tá todo mundo surtando de ter que ficar dentro de casa agora, né? É por isso que tem muita gente que faz questão de morar em casa, que tenha quintal, que tenha jardim, que tenha espaço. E mesmo as pessoas que gostam de morar em apartamento, eu, por exemplo, adoro morar em apartamento, eu gosto de ter contato com elementos que me lembrem, que me remetam à natureza. Então, para tornar esse elemento mais palpável, a gente costuma incorporar bastante planta dentro de casa. Mesmo que elas não sejam naturais. O ideal é que elas sejam naturais, porque além de tudo, de deixar um visual legal, elas filtram o ambiente e planta transpira, né? Quando você coloca várias plantas juntas, você cria um ambiente ali onde elas estão respirando juntas e isso vai fazer com que o teu espaço fique mais arejado, mais fresquinho e fora que faz muito bem pra gente mesmo. Já tem várias pesquisas que comprovam quanto a gente se torna mais produtivo, quanto melhora a nossa concentração quando a gente tem contato com a natureza. Quando eu estava no Canadá, uma das pesquisas que eu fiz a respeito desse tema todo era do Roger Orr, que é o nome dele. Na pesquisa dele, ele constatou que as pessoas que tinham acabado de sofrer uma cirurgia de ponte de safena, elas estavam hospitalizadas, algumas em quartos com uma vista para uma parede de concreto e algumas outras com uma vista para um jardim bonito. As que tinham vista para o jardim, elas se curavam mais rápido e elas demandavam de menos medicamento para dor do que as outras que estavam no quarto de frente para uma parede de concreto. Eu achei muito interessante esses resultados que ele teve. Além dessa pesquisa, tem várias outras que comprovam os benefícios de você trazer elementos do mundo externo para dentro da sua casa. Esse contato com a natureza que te faz ter o sentimento de liberdade. Quarto elemento, harmonia. Esse é o elemento que a gente consegue trazer para dentro da decoração na nossa casa através da organização e do senso de ordem. A nossa mente sempre busca elementos de repetição. Por exemplo, um quadrado do lado do outro, um maior e um menor, o senso de simetria, o senso de ordem também, organização da casa é essencial. O bom fluxo da circulação, então por isso que é muito importante a gente estudar certinho aonde vai ficar cada móvel, o tamanho dos móveis para não ficar com a casa lotada de coisa, para não comprometer a circulação ali dentro e obviamente o melhor fluxo dos cômodos também da sua casa. Quinto elemento, brincadeiras. Bom, uma forma de você incorporar brincadeira dentro da decoração da sua casa é utilizar formas mais orgânicas nos móveis e nos elementos de decoração. As formas orgânicas, elas são assimiladas pelo nosso cérebro como elementos mais convidativos e seguros. Por exemplo, as folhas de uma árvore, as flores, as frutas, elas têm formatos bem orgânicos. Incorporar caminhos orgânicos também na sua casa, eles remetem a uma sensação de infinito, porque formas ortogonais, elas sempre têm um começo e um fim, e já o shape mais orgânico, ele trazem essa sensação de infinitividade. Outro elemento legal para você incorporar na sua casa, nesse elemento da brincadeira, são os jogos. Você pode colocar um jogo de tabuleiro ali para enfeitar a sua mesa e de vez em quando você já aproveita e usa ele para brincar. Eles despertam na gente um sentimento de nostalgia, alegria e aprendizado. Em contrapartida, as formas mais angulares, elas remetem o nosso cérebro a uma sensação de alerta,
Que na natureza a gente encontra essas formas angulares na onde? Nos espinhos, nas garras e nos dentes de animais ferozes. O sexto elemento é o elemento surpresa. E como que a gente vai incorporar surpresa para dentro da decoração de casa? Enquanto na harmonia a gente busca sempre o senso de ordem, na surpresa a gente vem para quebrar essa repetição. Na surpresa a gente vai incorporar o contraste, que pode ser um contraste de cores, uma meia parede pintada de uma cor e a partir da metade de cima uma outra cor, ou então uma iluminação diferente em algum ambiente, um elemento que esteja pontualmente fora de contexto. As regras são livres para serem quebradas a partir do momento que você conhece elas. Sétimo elemento, transcendência. O nosso corpo sempre busca por um estado de conforto. Um elemento que consegue trazer bem esse conforto que a gente tanto busca para dentro da decoração é a iluminação. Eu já falei dela no elemento energia e aqui ela se repete para vocês verem o tanto que é importante. Espaços mais amplos e mais abertos com uma iluminação adequada conseguem trazer esse elemento da transcendência para a nossa decoração. Por exemplo, pé direito mais alto, plantas com ambientes mais integrados, portas e janelas mais amplas e um elemento que eu acho muito legal, as claraboias, que a gente pode incorporar também no projeto, que são as aberturas nas lajes que captam a luz do sol. Oitavo e nono elemento, mágica e celebração. Esses dois elementos, eles meio que andam juntos, então eu vou falar num tópico só. Por exemplo, luzes pisca-piscas e velas espalhadas pela casa, a sensação de festividade. Então você pode e deve incorporar esses elementos na decoração da sua casa, porque elas criam uma sensação de aconchego e de acolhimento por conta de ser uma luz mais fraquinha, uma luz mais amarelada, mais quentinha. Décimo elemento, novidade. Esse elemento constitui na troca e aproveitamento de objetos de decoração. E você também poder utilizar o mesmo objeto decorativo em diversas áreas da sua casa. Por exemplo, usar o mesmo vaso na sala de jantar, que pode ser trocado para a cozinha, que pode ser trocado para a sua sala, e isso aí não vai fazer diferença no orçamento, mas você vai conseguir quebrar um pouco a mesmice do seu cotidiano e do ambiente que você está. Que mesmo sendo o mesmo objeto de decoração, se você usar ele em ambientes distintos, você cria um senso de novidade. Então eu apresentei aqui os 10 elementos que, por um senso comum, trazem sentimento de alegria para a maioria das pessoas. E você, tem alguma coisa em particular que te deixa alegre? Comenta aqui embaixo. Eu sou a Lala Machado, do programa Um Quarto Decora. Então, para ficar por dentro de tudo, curta nossa página no Facebook e se inscreva no canal no YouTube. Beijos, até logo!